lá em Marcos, capítulo 1. Peço que os irmãos abram as Bíblias. O homem já tem encerrado já. Glória a Deus. Marcos, capítulo 1, verso 40. Que vai dizer assim: e aproximou-se dele um leproso, e rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres bem, podes limpar. Aleluia, glórias a Deus. Meus queridos irmãos, essa passagem é muito conhecida pelos irmãos, que vem falar de um homem leproso. E para a gente meditar na palavra, voltando aos versículos anteriores, do verso 21, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele chega em Cafarnaum no dia de sábado e vai para a sinagoga onde ali ensinava. Queridos irmãos, Jesus, ele começa a ensinar na sinagoga num dia improvável para os homens, pois era proibido pregar no sábado, era proibido ensinar no sábado. E Jesus, ele quebra os paradigmas da sociedade. Jesus, ele faz o improvável aos olhos humanos, e ele entra na sinagoga, onde ali ele começa a ensinar. E a Bíblia vai dizer que no verso 22 vai falar assim: maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Verso 23, e estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, o qual exclamou. Nós vimos que não tardou para que o homem possesso de um espírito imundo se manifestasse naquele momento, na presença do Senhor Jesus. Nós vimos que talvez aquele homem com o espírito imundo, talvez ele iria para a sinagoga todos os dias. Sinagoga é um lugar onde se reuniam os israelitas para exercício do culto, para cultuar. Então, lá na sinagoga tinha um homem imundo de espírito. E aquele homem todas as vezes frequentava a sinagoga, todas as vezes cultuava, mas ainda estava endemoniado. Porque naquele lugar tinha doutrina, mas faltava autoridade, faltava a presença do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. No verso 24, o homem demoniado vai dizer: ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Aleluia, glórias a Deus. E Jesus repreendeu, dizendo: cala-te. E a Bíblia vai dizer que o espírito imundo, agitando-se e clamando com grande voz, saiu dele. Aleluias. Aleluia. Jesus, com apenas uma voz, com apenas uma palavra, cala-te, repreendeu aquele homem endemoniado naquele momento. Aleluia. Deus só precisa de uma palavra, Deus só precisa de uma palavra para resolver os teus problemas. Aleluia. Aleluia, glórias a Deus. E a Bíblia vai dizer que Jesus repreendeu. Cala-te. Cala-te é um sinônimo de repreensão. E mais adiante a Bíblia vai dizer que o espírito imundo se agitou e clamou com grande voz. Aleluia. E saiu dele. Aleluia. Meus irmãos, o espírito, ele não falou, ele não disse nenhuma palavra. A Bíblia vai dizer que ele apenas se agitou. Foi os últimos suspiros daquele inimigo. Glória a Deus. E talvez a sua vida esta noite esteja barulho. Glórias a Deus. Talvez o meio da sua família esteja um vendaval. Talvez a sua saúde não esteja boa. Aleluia, glórias a Deus. Talvez no seu trabalho tenha barulho. Mas eu venho te dizer esta noite, aleluia, são os últimos suspiros do inimigo. Aleluia, glória a Deus. São os últimos suspiros. Esta noite Deus está te falando. Aleluia. Para o inimigo da tua vida, cala-te. Aleluia. É palavra de repreensão, meus irmãos. Glórias a Deus. E a Bíblia vai dizer que lá todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Aleluia. Meus irmãos, nós vimos que ali na sinagoga tinha culto. Os israelitas cultuavam, mas ainda existiam pessoas endemoniadas, existiam ainda pessoas enfermas. Aleluia, porque lá dentro tinha doutrina, mas faltava a autoridade do Senhor.
Aleluia, glórias a Deus. Aleluias. Muitas vezes, irmãos, dá algo errado em nossas vidas, mas a gente esquece que tem que colocar Deus no meio. Aleluia, glórias a Deus. Nós vimos que ali tinha doutrina, mas não tinha autoridade. Glórias a Deus. E mais adiante nós vimos que Jesus, ele visita a sogra de Pedro. A sogra de Pedro estava enferma, estava com febre. Naquele momento, naquela época, a febre era sinônimo de uma doença perigosa. E nós vimos que, aprofundando na Bíblia, nós vimos que a sogra de Pedro estava com uma doença como fosse uma malária. E a malária, os sintomas da malária são dores no abdômen, músculos, febre, calafrios, fadiga, mal-estar, suor, tontura, tremor, diarreia, náusea, vômito, dor de cabeça, falta de ar, palidez, ritmo cardíaco acelerado. Nós vimos ali que aquela mulher estava nos seus últimos suspiros. Mas Jesus entrou com providência na vida daquela Glória mulher. a Deus. E talvez seja Aleluia. você nesta noite. Talvez você tenha chegado aqui sem forças. Talvez você tenha chegado aqui com pensamentos negativos. Mas não se esqueça que Deus é o Deus impossível. Não Aleluia. esqueça que Deus está contigo, meus irmãos. E nós vimos que Deus, ele visita aquela mulher, a sogra de Pedro. E a Bíblia vai dizer assim, ó, verso 30. E a sogra de Simão estava deitada com febre. E logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou pela mão e levantou-se. E a febre a deixou. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Meus irmãos, nós vemos que Jesus, ele poderia simplesmente dizer, mulher, seja curada. Glórias a Deus. Mas Jesus, ele age de uma forma diferente. Jesus, ele trabalha no improvável. E Jesus, ele resolve tocar aquela mulher. Porque ele apenas não queria só que ela seja curada fisicamente. Ela foi curada espiritualmente naquele momento. Aleluia. Mais adiante a Bíblia vai dizer que aquela mulher, ela começa a servir ao Senhor. Então nós vimos que aquela mulher não foi curada só fisicamente, ela foi curada espiritualmente. Aleluia. Nós vemos o trabalhar de Deus, como é lindo, perfeito e agradável. Deus trabalha no improvável, meus irmãos. Deus age no improvável. E só de você estar aqui esta noite é uma grande bênção na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. E mais adiante, meus irmãos, a Bíblia vai dizer que, verso 35, e levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto. E Jesus ali orava. E seguiram-no Simão e os que ele estavam. E achando-o, lhe disse, todos te buscam. E ele lhe disse, vamos às aldeias vizinhas, para que ali também pregue, porque para isso vim. Aleluia, glórias a Deus. Nós vimos o objetivo de Jesus. Ele age no improvável. Ele entra na sinagoga no dia de sábado, começa a pregar, começa a ensinar, começa a curar, começa a batizar, começa a repreender demônios. Aos olhos dos homens era improvável, aos olhos dos homens era proibido fazer aquilo no sábado. Mas Deus tinha objetivos. Aleluia, glórias a Deus. E você vir esta noite, Deus tem um grande objetivo na tua vida. Você não vai sair daqui igual como você chegou. Aleluia, glórias a Deus. E para aprofundarmos a palavra, no 40, a Bíblia vai relatar a passagem do leproso. E aproximou-se dele o leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia, se queres, me podes limpar. Aleluia. Meus queridos irmãos, a Bíblia vai relatar de um jovem leproso. A lepra mata, a lepra destrói, a lepra pode causar danos permanentes nos dedos, nos braços, pernas, pode afetar a capacidade de uma pessoa sentir dor de temperatura, pode causar fraqueza muscular, deformidades. E nós vimos que aquele homem estava nos seus últimos suspiros. Aquele homem era um morto-vivo, meus irmãos. Pode ser que aquele homem tinha uma vida sociável. Pode ser que aquele homem ele tinha família, tinha filhos, tinha emprego, tinha casa, mas perdeu tudo. Ninguém estava ao lado dele. Ele estava só. Ele estava sem esperança. Talvez ele já tinha determinado o ponto final da vida dele. Talvez ele não tinha visto mais saída, mais solução para o seu problema. Aleluia. Todo mundo o abandonou. Talvez seja você esta noite.
Talvez alguém tenha te abandonado por uma posição, por uma coisa que você escolheu. Aleluias, glórias a Deus. Mas o mais importante que ficou no lado daquele homem foi Jesus. Aleluia. E o mais importante, não importa se seus amigos se foram, não importa se algum familiar seu está com raiva, não importa se tem problema no trabalho, aleluias, não importa se alguém te abandonou. Segure no Senhor, aleluias. Aleluia. Ele não te abandonou e não te abandonará jamais. Aleluia. Assim como aquele leproso. Aquele leproso estava sem forças, sem esperança. Aquele leproso sentia dor todos os dias. Naquela época os leprosos eram excluídos. Era como se deixasse todos os leprosos no bairro, excluídos da sociedade. E a gente imagina a dor daquele leproso naquele lugar. Mas Deus não o abandonou. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. E nós vimos que aquele leproso, ao ver Jesus, ele se aproxima adorando. A Bíblia vai relatar que ele se põe de joelhos diante de Deus. Aleluias. Mediante a dor, ele resolveu ainda adorar ao Senhor. Aleluia. Ele se pôs de joelho. Mediante a sua dor, continua adorando ao Senhor, que seu milagre vai chegar. Glória a Deus. Aleluias, glórias a Deus. E aí eu lanço a pergunta nesta noite: será que você crê que teu Deus tudo pode fazer? Muitas vezes nossos problemas são tão grandes que às vezes a gente fica na dúvida. A dúvida vem, o desânimo vem. Mas se apegue em Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. Aleluia. Então esse problema é pequeno demais para a sua vida. Aleluia. Aleluia. Não se apegue às palavras da sociedade. Não se apegue às palavras do homem. Não se apegue aos julgamentos. Se apegue na palavra que vem do céu. Se apegue nas bênçãos que são lançadas na sua vida, nas promessas, nos sonhos. Aleluia, glórias a Deus. Aquele leproso, ele disse: Senhor, se tu podes, se tu queres, pode limpar-me. Aquele leproso estava desesperado. Ele poderia chegar ao ver Jesus: Senhor, cura-me, já pedi. Senhor, estou desesperado, não aguento mais, cura-me, Senhor. Mas aquele leproso, ele sentiu que algo diferente estava com ele. Aleluia. Aquele leproso, ele disse: Senhor, se tu podes, se tu queres, Senhor, pode limpar-me. Aleluia. Aleluia. Aleluias. Aquele leproso estava dizendo: eu não sei de onde vem, mas eu sei que o meu socorro virá. Eu não sei como vem, mas eu sei que o meu socorro virá. Eu não sei, Senhor, como você vai fazer, mas eu sei que vem providência aí. Aleluia. E pode ser você esta noite, você não deve saber como vem. Pode ser que você esteja num vale de ossos secos. Pode ser que o cenário da sua vida seja um cenário difícil. Aleluia, glórias a Deus. Você não pode, você não sabe como vai fazer, mas o seu socorro vem do Senhor. Aquele que fez o céu, as estrelas, aquele que tudo pode fazer, o príncipe da paz. Aleluia, glórias a Deus. Deus tudo pode fazer. Aleluia. Aleluia, glórias a Deus. E nós vemos mais adiante que Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, tocou e disse: quero, seja limpo. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Jesus, ele fez o improvável mais uma vez aqui na vida daquele homem. A sociedade não podia tocar, a sociedade excluía, a sociedade olhava de olhos diferentes. Mas Jesus, ele trabalha no improvável. Jesus é diferente. Jesus não tem olhos humanos. Jesus é sobrenatural. Aleluia. Jesus, ele trabalha além do impossível. Aleluia, glórias a Deus. E Jesus resolve tocar aquele leproso. Aleluia. E aquele leproso é limpo. Aquele leproso é curado. Glórias a Deus. E no verso 42, e tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu. Glória a E ficou Deus. limpo. E ficou limpo. Aleluia, glórias a Deus. A lepra desapareceu e ficou limpo. E Aleluia. nós vemos que Deus trabalha de uma forma sobrenatural. Nós vemos que Deus trabalha no improvável. Nós vemos que Deus trabalha enquanto menos a gente espera. E quanto menos a gente duvida, Deus nos mostra, Senhor. Deus nos mostra. Aleluia. Nós vemos que era improvável Deus pregar na sinagoga.
Era improvável aos olhos humanos Deus trabalhar, Deus ensinar a palavra. Era improvável Deus expulsar demônios. Deus resolve expulsar demônios. Deus resolve visitar a sogra de Pedro e curá-la. E Deus resolve curar o leproso. Deus trabalha no improvável. Aleluia. Glórias a Deus. Vai ter gente que vai te ver e vai dizer como ele conseguiu. Aleluia, glórias a Deus. Vai ter gente que vai já te decretar. Tem gente que já decretou a tua derrota, mas tu estás com Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, glórias a Deus. O teu caminhar não é em vão. Só de você estar aqui numa terça-feira, chovendo, você não tem noção o quantas correntes foi quebrada esta noite na tua vida. Você não tem noção o quanto livramento Deus tem feito nesta noite na tua vida. Aleluia. Você não sabe o quanto a sua oração está fazendo efeito só de você estar aqui nesta noite. Glória a Deus. Deus tem vindo a tua caminhada. Deus está vendo os teus esforços. Aleluia, glórias a Deus. Glória a Deus. E só de você estar aqui esta noite não está sendo em vão. Mas se você Aleluia. tivesse noção do que está acontecendo agora no céu, porque você está aqui esta noite. Aleluia. Glória a Deus. Receba essa palavra. Deus trabalha no improvável. Não se apegue aos olhos humanos. Se apegue na palavra do Senhor. Deus tudo pode fazer na sua vida. Aleluia. Que Deus continue abençoando os irmãos. E peço aos irmãos que continuem orando por mim, pela minha família. Quando os irmãos for orarem, apresentarem meu irmão, pois ele está desviado dos caminhos do Senhor. Está sendo difícil para minha mãe. É uma luta, caminhos obscuros, mas